Muito boa noite, estamos no ar com Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã na primeira segunda-feira do ano. 2022 tem eleições e nós começamos no primeiro programa do ano, claro, falando de política. Nosso convidado é o deputado federal Efraim Filho, líder da bancada dos democratas na Câmara dos Deputados e candidatíssimo a senador da República nestas eleições. Aliado do governador João Azevedo, ele tem dito que sua decisão é irrevogável e que foguete não dá marcha ré. Marcha ré, de fato, não dá, mas pode mudar de rota. Vamos saber se isso é possível aqui nessa entrevista com o deputado, além de tratar de outros temas. Fica ligado, Frente a Frente está no ar, abrindo a temporada de 2022. Boa noite, deputado federal Efraim Filho. Feliz ano novo. Obrigado pela sua presença aqui nesse primeiro Frente a Frente de 2022. Olá, Luiz Torres. Saudação a você, a todos os nossos telespectadores, internautas, todos aqueles que nos assistem por todas as plataformas, né, nesse início de ano. Começar com um feliz 2022, né, muita bênçãos para as famílias, muita paz, né, no coração. Que Jesus Cristo abençoe esse nosso ano. Tivemos um 2021 de tanta luta, né, de tanto luto, um ano tão desafiador, tantos amigos, familiares, pessoas que ficaram aí, que padeceram, né, pelo caminho diante dessa pandemia tão horrível. Então, que 2022 venha cheio de esperanças, de renovar, né, a nossa fé, a nossa coragem e a nossa energia. E que bom começar batendo um papo, né, que tem uma sintonia tão próxima, tão fina com a sociedade paraibana, quanto é o Frente a Frente. Então, estamos à disposição aí para a gente começar a analisar um pouco aí todos os cenários da política, da economia e da vida social da nossa Paraíba e do nosso Brasil para 2022. Bom demais. Os assuntos são muitos e variados, como eu costumo dizer, mas vamos começar pela uma das suas principais intenções para 2022, inclusive, que é essa candidatura ao Senado da República. Para quem está acompanhando a gente, já para iniciar, explica para a gente de onde é que veio essa motivação. Você está no 4º mandato de deputado federal, teoricamente poderia ir para um processo de reeleição ali dentro da sua própria base, construindo ali. Você teve ali destaques na imprensa nacional, inclusive, com alguns projetos que a gente vai tratar também, alguns projetos de interesse nacional, e enfim, conseguiu esse destaque. Por que você disse, vou parar com tudo isso e vou disputar uma vaga, a única vaga que será aberta para senador da República nas eleições desse ano? Luiz, eu acho que essa realmente é uma pergunta que a gente tem ouvido bastante e, naturalmente, teria, por todo esse resultado eleitoral que você falou, as bases municipais que saímos das eleições em 2020 nos municípios, teria talvez a minha reeleição mais tranquila para deputado federal, fruto do trabalho e dos apoios que construímos. Mas eu acho que a vida pública ela é feita de desafios. E eu tenho essa vocação pública, né? Eu me preparei para poder defender a Paraíba, para poder ser a vez e a voz da Paraíba no Senado Federal. A gente tem conquistado espaços importantes, como você citou agora há pouco, na própria mídia nacional, dos grandes jornais da noite, de todas as redes. Com frequência tem tido lá a aparição de um paraibano, né, humilde, mas ali arrochado, que tem dado as suas opiniões, que tem marcado posição, e que bom que quando a gente aparece à noite não é na página da polícia, é na página da política, e isso faz muita diferença, né? Um nome ficha limpa, um nome que aparece discutindo grandes temas, grandes projetos, como você falou, geração de emprego, redução de impostos, recursos para o nosso estado e levando a voz da Paraíba. Então, vocação e espírito público nós temos. Entendemos que agora seria o momento. É desafiador? Lógico que é. É uma campanha de uma vaga só? É sim. Então é para quem tem coragem. E coragem não nos falta. Com muita humildade, pé no chão, um passo de cada vez. A gente fez o trabalho planejado e estratégico. Isso levantou, inclusive, muitas divergências de que teria antecipado campanha. Não é antecipar campanha. E o que foi que você fez? Eu resolvi andar a Paraíba.
eu tomei a ideia de que, olhando para trás e numa memória que muitos têm, a Paraíba tinha uma tradição dos candidatos a senadores serem definidos ali nas vésperas das convenções, ou seja, a 45 dias das eleições. Não dava tempo de conversar com as pessoas, de dialogar, de entender quais são os projetos, quais são os planos, o que é que aquele município precisa. E eu fiz diferente. Eu acho que eu estou fazendo, inclusive, uma campanha senador que a Paraíba nunca viu, de alguém que primeiro trabalha para depois ir construir parcerias e apoios. Tem vários municípios que eu sequer fui votado e já tem chegado ali recursos, ações, investimentos da nossa caminhada. Por quê? Porque eu tive tempo de sentar, de entender, de sair dos gabinetes de Brasília, né, com ar-condicionado, para poder ir percorrer com o pé na estrada. Isso tem né, feito muita diferença nas redes sociais. Hoje as redes sociais é uma forma de você reduzir as distâncias, dialogar com as pessoas. Então acho que esse pé na estrada, né, conversar com as pessoas, arregaçar a manga, poder ouvir muito mais do que falar, porque o bom representante é aquele que vê o que o povo vê, sente o que o povo sente e escuta o que ele tem para dizer. Porque aí é que eu posso chegar no município, por exemplo, com um posto de saúde, que é a prioridade. E se eu ficar lá em Brasília, nos gabinetes, com ar-condicionado, às vezes eu vou achar que o que a cidade quer é um ginásio, quando na verdade ela está precisando de uma creche. Então acho que isso fez toda a diferença. Hoje a gente chega a 124 prefeitos, né, na nossa base de apoio, muito fruto dessa capacidade de ouvir, de ser acessível e, para concluir, de ser confiável. Eu acho que essa é uma característica muito forte, né? As pessoas sabem que é dito e feito. Aquilo que eu digo, eu cumpro, tenho entregue, né, aos municípios com antecedência e isso tem nos posicionado hoje, né, liderando aí as primeiras pesquisas que têm tratado do cenário do Senado no nosso estado. Agora, deputado, para proporcional não, para uma disputa proporcional nem tanto, mas para uma disputa majoritária, um dos itens desse planejamento estratégico está exatamente na possibilidade da composição ali dos líderes políticos que farão parte ali da chapa. Você excluiu esse item desse planejamento, você decidiu disputar uma candidatura ao Senado, colocou o pé na estrada, como está dizendo, e deixou de lado esse item de que se vai ter ou não o aval do governador João Azevedo para essa disputa? Olha, Luiz, mas essa é uma decisão que cabe ao governador, se ele vai nos apoiar ou não, né? Ele é o comandante da chapa, né? Ele hoje é o governador, ele quem define, e eu já disse, inclusive conversando com você muitas vezes, pressão zero, né? Em termos de timing, de tempo, a composição, o governador vai definir. Eu coloquei a minha pretensão, é ser candidato a senador, e você falou no início, outra frase também já simbólica dessas nossas andanças, foguete não dá ré, ou seja, nós temos um rumo, nós temos uma rota, né, uma jornada, e com muita humildade, obstinação e de forma incansável, nós colocamos o pé na estrada, construindo apoios, não, e aí me permita divergir de você, não abdicando das alianças, mas eu fui construindo as alianças possíveis, né, o apoio declarado do senador veneziano Vital, da senadora Nilda, são 2 senadores, o apoio declarado e manifesto do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que tem dito, como os outros, que em qualquer cenário estará conosco, apoio de deputados estaduais como Júnior Araújo, Tassiano Diniz, Ricardo Barbosa, Doda Tião, Buba Germano, Dr. Érico, só para citar alguns que estão na base e que tem o quê? Uma preferência pelo nosso nome, 124 prefeitos, também dessa base de João. 124 prefeitos é maior do que é mais da metade da Paraíba, não é isso? De quantidade de prefeitos. Quantos desses prefeitos aí votam em João Azevedo para a reeleição? E quantos desses, lhe pergunto isso, e quantos desses, dentro do governador João Azevedo dizendo o candidato ao Senado não é Efraim, é outro candidato, quantos desses permaneceriam com você? Olha, eu não fiz essa pergunta a eles e nem o governador, acredito que fez. A minha opção, Luiz, tem sido trabalhar, e aí vai, inclusive no esteio da sua pergunta anterior, vai ser trabalhar para fazer a composição na aliança que eu permaneço, né? Eu estou ali desde o início, aliado de primeira hora, lealdade, né? Carregando os tijolinhos, inclusive desde os momentos em que João Azevedo, quando foi lançado, estava lá embaixo nas pesquisas.
e lá embaixo nós acreditamos. Acreditamos e contribuímos muito para que ele pudesse hoje estar governando a Paraíba. Enquanto nossos concorrentes, a gente sabe disso, e você que é analista político conhece e pode confirmar, se dependessem do voto deles, João Azevedo nem governador seria. Mas é claro que a política ela é feita da arte de somar. São bem-vindos aqueles que querem construir e disputar esse espaço. E eu disse que aceito qualquer critério, com muita humildade, porque é premissa da política a disputa por espaço. E eu aprendi isso cedo, de encarar com muita naturalidade esses desafios. E como disse, coragem não me falta. Se o critério for pesquisa, eu topo. Se o critério for a preferência da base, deputados, partidos, prefeitos, também aceito. Se o critério for lealdade, parceria, tempo de jornada, também estou dentro. E se o critério for o protagonismo do prefeito Cícero Lucena em João Pessoa? Cícero tem todo o direito de fazer a defesa do nome de Aguinaldo, como tem feito, é do mesmo partido. Só que, enquanto Cícero defende, por exemplo, Aguinaldo, eu tenho do meu lado Adriano Galdino, Veneziano e outros deputados que eu citei aqui, que têm feito a defesa do nosso nome. Então, nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário. Eu tenho, inclusive, multipartidário, apoio multipartidário, pessoas de diferentes vertentes, enquanto ali Aguinaldo tem tido essa Cícero-dependência, né, de poder estar exclusivamente na figura do prefeito Cícero Lucena, que tem meu respeito, votamos em Cícero no segundo turno. Agora, eu tenho autonomia e independência para estar construindo o meu caminho, e é natural que Cícero faça essa defesa. Se a escolha do governador for por esse critério exclusivamente da capital, aí é o governador quem dirá isso na hora que fizer a decisão. Eu tenho construído outros elementos, né, que no meu entender, na hora que o governador for olhar para tomar essa decisão, espero, né, e tenho trabalhado para isso, que ele me encontre em primeiro lugar nas pesquisas, que me encontre com maior apoio dentro da base e como sendo o nome que mais agrega para somar a chapa, para jogar um nome maneiro, um nome leve, um nome com serviço prestado, um nome que tem vocação e espírito público para defender a Paraíba. Mas, como eu disse, essa é uma decisão que é política e nós estamos no campo da política tentando construir os melhores argumentos, né, para que a gente seja esse nome para compor e defender a Paraíba e os paraibanos, como já temos feito, né, sido a voz da Paraíba nos grandes temas nacionais. Eu acho que eu já provei esse espírito público, essa vocação, né, de querer trabalhar muito. Estou aí aos 42 anos, né, mas com muita energia, né, no auge da minha maturidade política, e a Paraíba, primeiro, se eu tiver as bênçãos de Deus, segundo, a confiança do povo paraibano, ela saberá que terá 8 anos de muito trabalho em defesa do nosso Estado. Agora, a partir da frase foguete não dá marcha ré, quando você se impõe essa frase, você não impõe para si próprio já uma meta que ela enfim, de certa forma você não está dizendo o seguinte: independentemente do que acontecer, eu vou ser candidato ao Senado. Quando esse cenário se coloca na sua frente, embora você lute, defenda, torça, trabalhe para que seja na base do governador João Azevedo, mas quando você impõe, eu serei de todo jeito, lhe coloca aí outras alternativas no cenário. Você, de fato, tira essa condicionante, não, eu só serei se o governador me aceitar, não, serei candidato ao Senado de todo jeito. Você coloca outras alternativas no cenário? A minha alternativa que eu me propus é ser candidato ao Senado, e eu tenho trabalhado por ela, tá certo? Eu acho que é foco, é vocação, é espírito público. Eu tenho esse sonho, esse desejo, essa vontade de defender nosso Estado. Como eu disse, eu me preparei para isso. Estou no auge da minha maturidade, da experiência, tenho contribuído muito como coordenador da bancada, ajudado a trazer recursos, ações, investimentos. Citar aqui um exemplo do Hospital Metropolitano, né, o maior instrumento de salvar vidas hoje na Paraíba, emenda de 20 milhões de reais, foi a maior emenda de saúde pública da história da Paraíba, em qualquer tempo, de qualquer deputado, qualquer senador, foi do deputado Efraim Filho a maior emenda para salvar vidas. O Hospital Metropolitano, que na parceria com o governo do Estado, né, ficou pronto em 2018 e foi a maior trincheira, né, de enfrentamento no combate ao Covid, à pandemia. Então, Luiz, eu me preparei para isso, esse é o meu caminho. As alternativas, claro, aí o governador
tem a missão de quem conduz a chapa de engenharia, de articulação política, de tentar montar a equação que dê certo para tentar manter a unidade do grupo. Eu sei e entendo que é um desafio do governador tentar manter essa unidade, não é uma missão. Eu sou líder de bancada, né? Eu lidero o Democratas, um partido que é protagonista da agenda do Brasil. Há pouco tempo presidi a Câmara e o Senado. Imagine o que é você liderar o partido, né, que preside a Câmara e o Senado. Isso traz muitas responsabilidades, traz muita necessidade de articulação, de capacidade, né, de encontrar soluções, e eu acho que cabe ao governador fazer essa construção com o seu arco de alianças, né, que está aumentado, inclusive, com a chegada do PP, que me parece que hoje, até pela fala de Cícero, já estaria dentro desse contexto. Mas você exclui a possibilidade de chegar em agosto de 2022 desse ano e dizer para o eleitor, para o telespectador, para o cidadão paraibano que não será mais candidato ao Senado porque não teve vaga na chapa de João? Você exclui essa possibilidade ou essa possibilidade existe? Luiz, enquanto eu estiver liderando as pesquisas, portanto, contando com a confiança do povo paraibano, eu não vejo motivos para dar marcha ré, eu não vejo motivos para voltar atrás, eu não vejo motivos para retroceder, para atrair a confiança de muita gente, né, que está junto comigo nessa caminhada, tá certo? Às vezes é um projeto que nem me pertence mais, tá certo? Já tem uma construção de lideranças, de pessoas que acreditam que por onde a gente passa é aquele aperto de mão, é aquele brilho no olhar, é aquele sorriso no rosto. Eu até me arrepio assim de gente que até gosta de torcer pelo mais humilde, né? Porque dentro da conjuntura hoje, Efraim é aquele Davi contra Golias, né? Aquele cara que saiu destemido, obstinado, incansável e saiu construindo. E ninguém esperava, principalmente aqueles que são articuladores ou pensadores, estrategistas das pré-campanhas, que quando fizessem pesquisas o nome de Efraim estivesse despontando como está. Então, acho que é essa construção que me diz que o meu projeto, a minha meta é essa, e é difícil trabalhar com hipóteses. A meta que eu me estabeleci, e tenho mexido o tabuleiro da política como poucos, até brinquei um dia desse que eu acho que, não sei quem gosta de assistir as séries, tem uma série, O Gambito da Rainha, que fala de uma órfã que virou campeã de xadrez. E ela dormia olhando para o teto, né? Ela não tinha o dinheiro de comprar o tabuleiro. E ela fazia as simulações da jogada. Você assistiu Sim. também, né? Então pronto, todo dia de noite eu estou ali vendo aquelas pedrinhas se mexer lá em cima. Então, E nessas pedrinhas se mexendo no seu teto, tem pedrinha da oposição? Porque aí você tem que admitir que a oposição também acompanha esse seu movimento. Aqui na Paraíba, a oposição naturalmente acompanha, inclusive em pesquisas, também acompanha esse movimento e acompanha certamente vendo se tem aí algum racha na base do governador João. Você já teve contato, enfim, algum assédio, alguma sinalização por parte das candidaturas de oposição para dizer, olha, Efraim, se não der certo aí na base do governo, tem espaço aqui? Olha, nessas pedrinhas, como você diz, no tabuleiro do xadrez, tem as pedras pretas e tem as pedras brancas. Então, tem os dois lados. Eu tenho, até como coordenador de bancada, uma capacidade muito forte de dialogar, né? de estar sempre em contato com todas as forças. De ser alguém, e aí me permita fazer esse parênteses na pergunta sobre perfil, né? De ter um perfil muito moderado. Eu não sou um cara de extremos, né? Não sou um cara radicalizado. Então, eu tive o apoio dos 15 parlamentares para ser o coordenador da bancada já pelo 3º ano seguido. Né? Então, votou para mim ali desde a esquerda, né, com Frei Anastácio, à direita, né, de Hugo Mota, Julián, Aguinaldo e Daniela Ribeiro votaram comigo, escolheram meu nome, eu tenho sido muito correto. A minha relação com Aguinaldo e com Daniela em Brasília é uma relação de extrema cordialidade, de construção comum, de informações. A gente sabe separar as coisas. Então, eu acho que esse perfil de dialogar com todos, com o veneziano, né, tanto com Pedro quanto com o veneziano. Tem um bom diálogo com Deus, independente de ser base do governo hoje, mas o diálogo com Pedro, com Rui Carneiro, por exemplo, né, são boas conversas. Com o veneziano, com Edna Henrique, né, que é do PSDB também, até com os suplentes, o próprio Leonardo Gadelha, tá certo? Rafa Fá, que chegou como coordenador, eu estendi a mão para todos. E eu acho que essa capacidade de dialogar, serenidade, equilíbrio na tomada de decisões, ela tem feito com que a gente tenha sempre um canal de diálogo aberto com todos.
lhe confesso, tem gente da oposição que já disse, estou torcendo para que João escolha Aguinaldo. Tem gente de lá que torce para que João escolha Aguinaldo para poder me ver compor no chapa do outro lado. Mas o meu desejo, o meu trabalho e o meu foco é para poder fazer a composição no arco de alianças que eu construí, aonde eu estou e aonde eu tenho tido um histórico de lealdade. Quer revelar o nome de quem está fazendo essa expectativa, olhando para o teto também, vendo só as pedrinhas mexendo para Efraim Filho ir lá para a base? É o deputado Pedro Cunha Lima, do PSTB? É o PSTB? Olha, como diz o jornalista, o off a gente tem de manter, a fonte não se revela. Né? A gente tá certo, você está usando da nossa prerrogativa, né? Agora, de todos esses nomes que você citou aí, o único que você disse que conversa, porque é coordenador da bancada, o único que não é oposição, que está na base do governador, é o senador veneziano Vital do Rego. Por que você citou o senador veneziano Vital? Você só citou nomes da oposição. Não, eu citei Hugo Mota também, antes que você... Escapou Hugo Mota, né? Então tá vendo. Mas por que você citou o veneziano como conversa? Você acha que o veneziano pode ser uma opção também de candidatura à oposição e abriria, inclusive, a quantidade de vagas para candidatos ao Senado? Olha, eu vou ficar com a voz de veneziano e dar crédito a ela. Veneziano disse que tem uma decisão importante a ser tomada em janeiro, que envolve o seu partido, o MDB, e a gente tem que saber respeitar esse momento de reflexão e de decisão da própria voz de veneziano, como também da voz do próprio governador João Azevedo. Eles já reafirmaram publicamente que houve momentos de distanciamento, de não se falar, e acho que essa tentativa de retomada é importante. Como eu disse, eu já mexi muitas pedras, né, no tabuleiro. A hora agora é de esperar um pouco, ver como outras pedras serão mexidas. O que é que Romero vai fazer, por exemplo? Romero é uma pedra importante desse tabuleiro. E há dúvidas, Romero vai estar com João ou permanece com Pedro? O que é que veneziano vai fazer? Vai para um projeto de candidatura própria ou permanece na aliança com o governador? Então, essas pedras, né, que serão mexidas, elas irão fazer, né, com que a gente entenda melhor qual é esse cenário. Mas eu tenho conversado com o Hugo Mota, tenho conversado com o Wilson Santiago, tá certo? Tenho conversado com o Damião Feliciano, tá certo? Eu sou uma pessoa de diálogo, eu acho que aí eu enfatizo, para concluir, Luiz, serenidade, equilíbrio na tomada de decisões e um perfil moderado, né, sem estar preso a extremos radicalizados. Eu acho que essa tem sido, né, algo que tem feito da minha conduta na vida pública, algo que casa com esse momento que o Brasil vive e que a Paraíba também vive, que é querer distensionar, né, focar muito mais nas soluções do que nos problemas. Você acha que, aí fazendo uma leitura até de quem tem, enfim, uma experiência na análise política também, você acha que o governador João Azevedo tem errado nessa condução, nessa construção da sua base, a partir da relação com o senador veneziano, a partir dessa conversa atabalhoada com o ex-prefeito Romero Rodrigues, ninguém sabe se ele foi para a base, se ele não foi para a base do governador, e aí a própria relação com o senador veneziano Vital do Rego. Você acha que o governador tem errado? Você daria outra sugestão de encaminhamento? Olha, eu diria que o governador, primeiro, ele tem um perfil, e ele tem dito isso, e ele está correto nisso, de muito foco na gestão. Ele é o gestor, né? O executivo ele tem um perfil diferenciado do parlamento. O parlamento é um ambiente de diálogo, de conversa, de costuras. Né? Aprovar uma lei, como nós aprovamos agora da desoneração da folha de pagamento, é um parto, né? Porque são 513 deputados, 81 senadores, que você tem que fazer o convencimento da maioria absoluta deles. O executivo não, ele tem uma caneta, deu vontade, ele dá a canetada e consegue executar, né, uma obra, um serviço. Então, o João está focado na gestão. O que eu diria, até de conversas que eu tive com outros parlamentares, o governador ele precisa de ter um conselho político para conversar um pouco mais. O conselho não se de aconselhar, mas para dialogar, não apenas com o núcleo duro, que a gente sabe que tem ali no entorno do governador, mas para ouvir um pouco de fora, até para poder ser criticado. Se acha que o governo acerta em tudo, é 100% perfeito, não, ninguém é 100% perfeito, nenhum governo federal, estadual, municipal. Então, poder ter oportunidades de ouvir também críticas construtivas, no sentido de sugestões para melhorar, e conversar um pouco mais sobre política,
a política do P maiúsculo, a política das articulações. O governador está fechado ali e não está abrindo para a sua base, não está abrindo essa discussão para a base? Poderia abrir mais. Eu acho que essa seria a ideia, de dialogar um pouco mais, conversar um pouco mais, para que possa entender, né, aonde pode aperfeiçoar a gestão, né, para que consiga reverter em ação, né, tantos sonhos que os paraibanos têm. O governador tem feito a sua parte, enfrentou a pandemia, né, com muita coragem, com muita determinação. A Paraíba acabou sendo um estado que deu números positivos, né. De hoje tem notícias a respeito do PIB, né, da Paraíba para 2022, mostrando que a nossa economia está em alta, e depois a gente conversa um pouco sobre isso, as energias renováveis, a vocação econômica do nosso estado está lá na nossa querida Santa Luzia, o sertão da Paraíba, tendo no sol e no vento a sua grande vocação de gerar empregos, investimentos de mais de 4 bilhões de reais. Então, a Paraíba tem feito o dever de casa. Eu acho que a hora é de focar realmente na articulação e na engenharia política para 2022. Eu ia lhe perguntar sobre qual é a sua avaliação sobre a gestão. João Azevedo, ele está entrando aí no quarto e o último ano do seu mandato. Que avaliação você faz como deputado federal e como paraibano? Sim, você anda nas ruas desses municípios. A população está satisfeita com o governo João Azevedo, deputado? Luiz, os números, eles falam mais do que qualquer opinião. E os números da Paraíba são números extremamente positivos, acima da média do Brasil. Você pega a média do Brasil e praticamente em todos os indicadores, a Paraíba está da média para cima, seja na saúde, seja na educação, seja na economia, na geração de empregos. Eu tenho acompanhado muito, esse é um tema do empreendedorismo, eu sou fã, eu mexo muito com o setor produtivo, o micro e pequeno empresário, política de crédito, ajuda. Então, a gente tem acompanhado esses números da Paraíba, a gente tem gerado empregos acima da média. Agora, a vida está muito difícil, né? A vida real, ela tem cobrado uma fatura muito grande. E isso, no dia a dia do cidadão, ele quer soluções cada vez mais rápidas. E, às vezes, soluções que dependem do governo do Estado e outras nem tanto, né? Você olha para o botijão de gás. A família está com dificuldade no final de semana, né? Não sabe se faz a feira ou se compra o botijão, porque está faltando dinheiro para fazer os dois. A gasolina para colocar na motinha do mais humilde está complicada, né? O preço da carne começa a faltar no prato, né, do brasileiro, porque está muito salgado o preço dessa carne. Tá certo? A energia, né, a conta da energia, tarifa vermelha 2, pela escassez de chuvas ali no final. E a população média, ela não sabe discernir muito bem se isso é responsabilidade nacional, estadual, municipal, se é de deputado. Todo mundo entra no pacote. Mas você, né? Saberia, deputado, de que esses males têm nome? É a macroeconomia, tá certo? É a macroeconomia, não é culpa, né, do governador. É a macroeconomia, aí envolve pandemia, que é global, envolve algumas decisões nacionais de câmbio de dólar. A gente levaria um programa todinho aqui. O que eu quero dizer é que a vida real, ela cobra uma fatura muito forte, né, e é por isso que a gente precisa estar sempre atento. O governo da Paraíba, ele tem entregue resultados, os números são positivos, como eu falei, e eu acho que essa é a repercussão que a gente tem ouvido lá na ponta, com quem bota o pé na estrada e com quem anda os cantos e recantos da nossa Paraíba. Tá, vamos falar um pouco sobre o Brasil, a partir de uma ponte que eu ligo entre a sua atuação aqui na Paraíba no país. O deputado federal Wellington Roberto, que está no partido do presidente, no PL, o filho dele, o Bruno Roberto, que é pré-candidato ao Senado também, tem dito nas entrelinhas, em que pese não citar nomes, de que tem alguns deputados lá em Brasília, daqui da Paraíba, que lá em Brasília são bem ligados ao presidente Jair Bolsonaro e conseguem aí alguns sucessos com o presidente do ponto de vista de emendas, do ponto de vista de aprovação de projetos. Mas quando chegam aqui na Paraíba, escondem essa relação, enfim, esse bom retorno que tem politicamente falando do presidente lá. Você se enquadra nisso, deputado? Com certeza não foi para mim, até porque o único deputado federal que acompanhou, por exemplo, o presidente na visita que fez a Coremas, né, na inauguração da usina fotovoltaica de energia solar, fui eu, porque era importante para a Paraíba. E eu acho que aquilo que é importante para a Paraíba, a gente não pode, e aí eu repito o que eu disse no início, a gente não pode radicalizar. O que é importante para a Paraíba é para aplaudir. Tá certo? A gente tem que ter essa capacidade. Aquilo que é bom para o nosso Estado, não importa se é governo, se é oposição, você tem de bater palmas. E aquilo onde a gente tem divergência, nós temos de ter autonomia, liberdade e independência
para poder divergir e votar contra. E esse, Luiz, se é por aí que vai sua pergunta, esse tem sido o nosso perfil em Brasília. Nós temos ajudado a aprovar temas, principalmente na seara da economia, que são importantes para o Brasil, temas da agenda econômica, para que o Brasil possa voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento, recuperar empregos perdidos, mas, por outro lado, temos tido também a liberdade e a autonomia para poder divergir, não ser aquela coisa de base cega, fanática, né, que até naquilo que pode prejudicar o nosso Estado, votar contra. Então, nós temos tido essa pontuação, então eu acredito que eu tenho sido muito transparente, né, e essa é uma característica minha, de não ficar em cima do muro, de sempre ter tido muita posição na minha vida pública toda, assumir votações, posturas, votos polêmicos, porque eu acho que a gente é empregado do povo. Então tem que ter prestação de contas daquilo que a gente faz, daquilo que a gente traz, né, e daquilo que a gente vota em nome da Paraíba. Bom, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de desoneração da folha, né, que teve, estendendo inclusive o ano, tendo você ali como autor originário ali do projeto da discussão, a questão do auxílio Brasil, né, vitaminado, enfim, com a questão dos precatórios, você também foi votando nessa linha. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro está acertando agora com decisões para a macroeconomia brasileira? Na economia, nós tivemos algumas decisões importantíssimas. Por exemplo, a questão do Auxílio Brasil, de ter aumentado. Votei a favor. É preciso, sim, chegar o pão na mesa de quem mais precisa. Tem um custo fiscal alto? Tem um custo fiscal alto. Mas essa não é hora de pensar em equilíbrio de contas, em responsabilidade fiscal. Essa é a hora de pensar em matar a fome de quem precisa. Nós estamos em um período excepcional que é a travessia de uma pandemia. Então, depois haverá o tempo de tentar reequilibrar. Mas tem pais e mães de família que perderam seus empregos e não conseguiram voltar ainda, né, às atividades. Então, essa decisão do meu projeto de minha autoria, de um paraibano, né, que repercutiu tanto aí na mídia nacional, e a regra é simples, Luiz, e aí o presidente sancionou, onde eu digo que era certo, é reduzir impostos para quem mais emprega. Ou seja, quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. É um projeto de ganha-ganha. É bom para o setor produtivo, porque reduz a carga tributária, é bom para a classe trabalhadora, as centrais sindicais apoiaram e defenderam o nosso projeto, porque ele dá segurança, né, na preservação de empregos e na abertura de novas oportunidades, e acabou sendo bom para o governo também. Afinal, era impensável, né, no ano de retomada econômica, a solução do governo ser aumentar imposto para quem gera emprego. Então, eu acho que vem acertando, sim, nesses temas da economia. Agora, tem algumas lacunas. Vou dizer, por exemplo, faltou do governo mais empenho na reforma tributária, né? A gente teve a discussão, teve debates, teve diálogos, o projeto chegou a ser pautado, mas faltou articulação política, dedo firme, ali a mão firme do governo, tentar construir as maiorias, e acabou ficando um tema fatiado e que praticamente ficará para 2023, né, diante do cenário bastante contaminado e polarizado, que provavelmente impedirá o governo em 2022, vai empurrar para pós-eleições. Como também vai empurrar a reforma administrativa? Com certeza, essa não tem a mínima chance de passar, nem de ser discutida. É um tema de muito ruído, de muito problema, o texto não ficou bom, né? Não há a mínima chance hoje do governo ter os votos necessários para aprovar acordo de PEC, então seguramente ficará também para 2023. Se fosse para ver em chances e probabilidades, eu diria que a reforma tributária está 10 vezes na frente, mais adiantada, em termos da construção de solução do que a administrativa. Deputado, em 2022 também lhe será naturalmente, por força do encaminhamento, cobrado e esperado sua posição para voltar para presidente da República. Você está no Democratas, que está discutindo com o PSL a homologação lá no Tribunal Superior Eleitoral do União pelo Brasil, não é isso? Você pode até nos dizer qual é a perspectiva que vocês têm dessa oficialização mesmo, dessa junção, e quais são os reflexos disso. Mas antes, presidente da República, qual é a projeção que você tem para votar? É no presidente Jair Bolsonaro? É esperar ali enfim, do que virá do União pelo Brasil? Ou as candidaturas que estão postas aí? Como é que vai ser seu posicionamento?
Luiz, eu sou líder de um partido, né? E a gente falou um pouco aqui já sobre as responsabilidades de você liderar uma bancada. Então, eu tenho um compromisso com o projeto do União Brasil. O projeto hoje nacional é ter uma candidatura própria. Ninguém sabe se ela poderá prosperar. Não dando certo essa candidatura própria, haverá uma perspectiva de formação de alianças. Com que campo político que nós vamos fazer essa formação de alianças? Então, são definições que irão ter um amadurecimento, que irão maturar durante esse período. E eu vou estar acompanhando junto com a União Brasil. É um partido que vem com a maior bancada do Congresso Nacional. Isso tem uma repercussão forte, inclusive na realidade da definição das chapas na Paraíba. Aproveitar o seu gancho para fazer isso aí. É um partido que vem com o maior tempo de televisão e rádio. E a gente sabe como a comunicação política hoje é um fator importantíssimo, né, na definição das estratégias. É um partido que vem com uma grande estrutura partidária, isso vai ajudar na formação das chapas de deputado federal e da chapa de deputado estadual que assumem, né, nessa composição. Então, a perspectiva de formação, também faz parte da sua pergunta, é em fevereiro ser homologado. O TSE já deu parecer favorável. Então, tinha muita gente jogando contra, apostando em dar errado, torcendo para que não acontecesse, mas vai dar certo, vai sair. O parecer do Ministério Público Eleitoral já é favorável à fusão e o ministro Edson Fachin deve dar o parecer já no retorno, deve dar o voto, né, e levar a plenário já no início de fevereiro, quando a partir daí serão formatadas todas as executivas estaduais, inclusive a da Paraíba. Você falou em tamanho aí de partido com essa junção. Há possibilidade há nomes aqui da Paraíba que desejam se filiar à União pelo Brasil, de deputados que vão ser candidatos na eleição? Ah, sim, nós temos dialogado com muitas forças políticas, né, tanto do plano de vista local quanto da própria bancada federal. Há a possibilidade, né, de ingressos, sim, de deputados federais no União Brasil. Há também diálogo com forças locais aqui da Paraíba. Agora, revele pelo menos o nome, deputado, aqui nesse primeiro programa aqui do ano? Não, por exemplo, eu tenho conversado muito com o Adriano Galdino, nosso presidente da Assembleia, tá certo? Que tem, claro, dialogado também com o seu próprio partido, com outros partidos, para entender como vai ser esse cenário. Esse cenário do fim das coligações, ele gerou muitos desafios, tá certo? Então, esses muitos desafios, eles fazem com que você consiga visualizar um pouco esses desafios. E da minha experiência, Luiz, vai ter muita conversa, muito ruído, muito disse-me disse, mas março mesmo é quem vai definir. Pode anotar, o mês de março será um mês de agenda intensa, né, dentro das definições do cenário de articulações políticas em termos de partidos. Mas um nome que você revelou, o deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, conversa a possibilidade de filiação à União pelo Brasil. Tem conversado conosco, possibilidade de conversar, né, com o próprio Luciano Bivar, que é o presidente, com a ACM Neto, que é o secretário-geral, que inclusive estarão, né, aqui na Paraíba, sexta-feira. No aniversário do deputado Julian. Estaremos todos lá presentes, conversando. Então, quer dizer, eu acho que essa é o diálogo. Agora, tem alguma coisa certa? Não. Tem alguma coisa definida? Não. Tem diálogo, como tem com diversas outras forças políticas, que, como eu já lhe entreguei um nome, não precisa entregar os demais. Você só tinha pedido um, né? Então, o que você pediu, eu entreguei. Quem vai mandar nesse partido aqui na Paraíba, deputado? Como é que isso vai ser resolvido? Quem vai controlá-lo e conduzi-lo? Olha, essa é uma construção conjunta que nós temos feito com o deputado Julian. Cada um tem que saber respeitar o espaço do outro, né? Julian tem a condução, né, da questão da chapa proporcional, né, especialmente a deputado federal, porque é o destino dele, do mandato dele que está o jogo, e eu compreendo demais isso. Então, tem minha total solidariedade nessa construção de tentar ajudar e apoiar, assim como a construção da chapa majoritária, tá certo, caberá, lógico, a mim que disputo o espaço no Senado. Então, são dois projetos que não se conflitam, se complementam, né, e a gente conseguirá juntos fazer essa condução. O ex-governador Ricardo Coutinho está colocando o nome dele para a disputa em 2022. Se ele conseguir confirmar a candidatura dele ao Senado federal, você mantém sua candidatura está independentemente dos nomes que estão postos?
Qual é a sua leitura em relação à presença do ex-governador Ricardo Coutinho disputando uma vaga ao Senado ou não? Olha, eu sou candidato ao Senado, ponto. Eu não sei qual é a dificuldade de muitas vezes se fazer a interpretação dessa frase. E isso é igual a Copa do Mundo, não dá para escolher adversário, né? Quem tem vontade, desejo, humildade e energia no coração para ir andar essa Paraíba, que me acompanhe. Né? Vamos embora, vamos colocar o pé na estrada, vamos conversar. Agora, querer resolver nos 45 do segundo tempo, não sei se vai dar certo. Eu acho que o ex-governador Ricardo Coutinho perdeu um pouco dessa história do mito da liderança política dele, quando resolveu, até acredito no erro de estratégia, disputar a eleição municipal de João Pessoa. Que aí, em João Pessoa, Ricardo ficou em 5º ou 6º lugar na eleição municipal aqui. Perdeu para Cícero, para Nilvan, para Rui, para Valber, para Dilma, em 6º lugar. Né? Então, assim, eu acho que temos capacidade de enfrentar, respeito qualquer adversário, qualquer nome, tá certo? Não menosprezo ninguém, não desprezo ninguém, tenho respeito, tenho respeito e tenho humildade para saber que vou buscar o meu caminho, o meu espaço e a construção, né, da defesa de alguém, como eu disse, que tem vocação, que se preparou para poder defender a Paraíba. Ao falar em vetos para a composição da sua chapa, o governador João Azevedo basicamente só publiciza 2 desses vetos. O primeiro é de não ter aí o ex-governador Ricardo Coutinho no seu palanque, na sua chapa. E o segundo é de não ter ninguém que seja aliada, que vote, né, no presidente Jair Bolsonaro. Esse requisito não lhe preocupa porque não estará dentro da sua agenda. Luiz, a gente até falou um pouco sobre isso, que nós temos tido hoje é postura de independência, de autonomia. Eu não tenho meu mandato vinculado a A, ou B, a C. A minha bandeira é a da Paraíba. E é isso que eu vou me propor, andar o nosso Estado defendendo a Paraíba, tá certo? E foi isso que eu fiz como coordenador de bancada. Não importava se o partido, a bandeira era vermelha, laranja, amarela, verde, azul. É a bandeira da Paraíba que deve estar em primeiro lugar. E se eu chegar ao Senado, primeiro pelas bênçãos de Deus, segundo pela confiança do povo paraibano, esse será o meu compromisso. Votar e aprovar e lutar por aquilo que é bom para a Paraíba. E divergir com muita coragem e força, tá certo, naquilo que for contra. É defender a Paraíba, é o meu caminho. Quando o governador fez essa fala, eu não me incluo nela. Até porque, se você for pensar em critérios partidários, o PP, que é o Partido Progressista, que do meu concorrente Agnaldo, é quem está hoje na Casa Civil do governo. Né? O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, é o presidente do PP. Então, talvez tivesse muito mais endereço para lá do que para cá, se fosse esse o caso, que eu acredito que não foi. Você tem o caso de Romero Rodrigues, que o próprio governador cogitou da parte da aliança, e todo mundo sabe de Romero, da aproximação que tem com o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho tido respeito numa agenda que é boa para o Brasil, que eu voto, que tem de votar, porque você não dá para ser o torcedor do quanto pior, melhor. Eu odeio isso na política. Né? Tem gente que quer ser parasita, ou seja, torcer para as coisas dar errada. Eu não torço. Eu trabalhei muito para o Brasil dar certo e para a Paraíba dar certo, e acho que tenho feito a minha parte aí, sendo um dos campeões, né, de trabalho, de recursos, de investimento, que tem ajudado a melhorar a vida das pessoas, que eu acho que, afinal, o homem público ele tem de ter essa percepção, de procurar ser instrumento para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu dei o exemplo aqui do Hospital Metropolitano, que salva vidas e tem a maior emenda de nossa autoria. Mas são tantas outras, postos de saúde, creches, escolas, ônibus. A gente dá tão pouco valor a ônibus escolar, Luiz, mas tem aluno que deixa a escola porque não consegue chegar nela. Então, são pequenas... O calçamento de rua, que muitas vezes fala até com desdém, é a dignidade chegando na porta das casas. Só quem está ali na poeira quando faz sol, ou na lama quando chove, de uma criança brincando, sabe o que é o calçamento chegar na sua rua. Então, acho que são desses pequenos gestos, pensando no pequeno, né? Eu que tenho, e aí me pergunto, essa identidade sertaneja, né? O DNA sertanejo no sangue, de conhecer as dificuldades de quem lutou contra a inclemência do sol, a seca, tá certo? Que conhece, valoriza os pequenos municípios. Porque tem gente que diz, o que importa são os grandes.
os grandes têm seu valor, mas os pequenos também somam, são importantes, merecem ser vistos, e eu acho que isso é uma das características do nosso perfil que tem feito a diferença nesse momento de pré-campanha, para o nome da gente estar tão bem aceito, tão maneiro, né, e se encaixando tão bem aí por toda a Paraíba. Bom, surpreendeu a boa parte da classe política e da imprensa também, que acompanha a política, o fato de você ter colocado seu nome para disputar o Senado, já de forma antecipada, e de fato, efetivamente, ter começado a liberar suas bases para deputado federal, construindo ali alianças nesse sentido, sem o receio de, como você diz, de dar marcha ré. E isso tem surpreendido positivamente quem acompanha essa ousadia, inclusive, sua. Porém, apareceu a informação de que o seu irmão, George Moraes, que está hoje na gestão do prefeito Cícero Lucena aqui em João Pessoa, na CEMOB, seria candidato a deputado estadual. Você confirma essa informação e ela é uma espécie de assim, olha, se der tudo errado, a gente tem essa representação aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba. Você responde daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o deputado federal Efraim Filho, no primeiro Frente a Frente do ano, ele contando tudo aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente está de volta.